Irmãos, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês para falar desse tema tão oportuno, né? Nunca desatualizado, que versa sobre a questão da relação entre a fé e a ciência. No passado remoto, a época, por exemplo, da Grécia Antiga, nós não tínhamos a noção de ciência que nós temos hoje, um conhecimento estritamente empírico, que depende de observação controlada. Pelo menos essa é a visão que se tem de ciência no âmbito das ciências naturais. E até hoje, infelizmente, por mais que Dilthey tenha distinguido as ciências naturais, ciências do espírito, que mais tarde foram chamadas de culturais, humanas, por mais que se reconheça que não há só as ciências naturais, as ciências naturais foram tão hegemônicas por um certo tempo, que quando a gente fala em ciência, as pessoas pensam logo num conceito restrito a esse das ciências naturais, que envolve a observação controlada, a metodologia estritamente empírica, né? Os americanos, por exemplo, até hoje gostam de falar nas ciências naturais, aí eles não falam nas ciências humanas não, eles falam nas artes e humanidades. Logo no início da Idade Moderna se falava do estudo da história, do direito como artes e humanidades, né? Mas a Alemanha em particular reconheceu o status muito claramente das ciências do espírito de maneira precursora no século XIX, né? Mas quando a gente vai falar aqui de ciência, nós vamos falar então da ciência nesse conceito mais estrito, mais restrito, mais peculiar às ciências naturais. Quando um aluno do ensino médio vai aprender sobre o método científico, é uma falha até do ensino. Qual é o método que vão explicar para ele como sendo científico? Aquele que envolve hipótese, observação, experimentação controlada, como se não fossem ciências, a história, o direito, a sociologia. Quando a pessoa entra realmente no mundo universitário, que ela vai ver que o conceito de ciência é muito mais amplo, existem outras modalidades de ciência que seguem outros paradigmas para organizar o conhecimento. Mas como nós estamos aqui no núcleo criacionista, que vai exatamente entrar numa relação de diálogo com as ciências naturais, a gente vai usar a definição de ciência das ciências naturais. E vinha eu dizendo que na Grécia não se tinha esse conceito como nós temos hoje, de ciência nesse sentido mais estrito. No mundo grego, a filosofia era a ciência. A ciência era o conhecimento dialético, fruto do uso da razão, era um conhecimento que não era imediato pelo senso comum ou pela percepção dos sentidos, que este era chamado de doxa, que significaria opinião. E os gregos viam a filosofia como um conhecimento omniabarcante, ele tratava de tudo, as questões teológicas, as questões mais simples que nós pudéssemos imaginar. Há no homem um senso divinitatis, um senso de divindade, uma intuição da existência de Deus. Romanos 1, versículo 19, diz: o que de Deus se pode conhecer, neles, nos homens se manifestou, porque Deus os fez conhecer. Então nós temos um conhecimento de Deus, ainda não um conhecimento perfeito por conta da queda, mas nós temos já um conhecimento de Deus antes mesmo da observação da natureza ao nosso redor. Um conhecimento que é fruto das digitais do Criador em nosso ser, um senso de percepção da divindade, daí porque em todas as sociedades, particularmente mais antigas, em que o homem não se reconstruía artificialmente para ser de outro modo, mas deixava-se na espontaneidade, nós vemos em todas as culturas a crença em Deus. Mas, obviamente, por estar o homem nessa situação apóstata, por conta da queda, ele vai divinizar a criatura antes que ao Criador. Houve culturas que adoraram animais, adoravam certos objetos que não tinham uma representação pessoal. Justino de Roma dizia que os deuses das mitologias grega e romana seriam
divinizações daqueles homens valentes de Gênesis capítulo 6, né? Que foram de grande fama no passado, fizeram grandes feitos, né? Que nasceram depois que os filhos de Deus tiveram entrado as filhas dos homens e tal. Ele dizia, olha, Hércules, essas grandes figuras lendárias vieram dos grandes feitos desses homens, por isso que essas mitologias, elas são comuns a várias culturas, né? Fruto de uma transmissão oral do que esses homens fizeram e de um processo de endeusamento deles, né? Mas os filósofos gregos, eles eram mais vigilantes, mais críticos, né? Desconfiavam da validade dessas histórias que traziam na figura dos deuses pessoas como nós, sujeitas às paixões, sujeitas aos impulsos de agressividade, que apenas de nós se distinguiam por estarem dotados de grandes poderes. Uma coisa esquisita no mundo antigo, né? É que eles reconheciam o que os filósofos, a patrística, os medievais chamavam de lei natural, que é a lei moral inscrita no coração do homem, a que fala Paulo em Romanos capítulo 2. Então os homens da antiguidade reconheciam, há muitas congruências no código moral dessas várias culturas, como C.S. Lewis aponta ao final do livro A Abolição do Homem, onde ele cataloga preceitos morais de culturas as mais variadas, mostrando haver uma congruência, uma percepção da consciência humana de certos valores fundamentais e inafastáveis. Porém, havia aquela contradição, como é que os deuses vivem fora desses valores? Na verdade, os gregos colocavam os deuses e os homens da antiguidade acima do bem e do mal. Eles eram guardiães da ordem moral, a que o homem se submetia, mas eles próprios não estavam sujeitos a essa ordem moral. Por isso, Platão diz na sua obra A República que deveriam as histórias acerca dos deuses contadas pelos poetas, particularmente por Homero, serem afastadas das crianças e da pedagogia e do ensino, porque ele dizia que mentalidade moral essas crianças vão crescer ouvindo essas histórias de deuses que guardam a ordem moral a que nós estamos sujeitos e eles próprios estão além dela, violando-as no seu comportamento, no seu procedimento. Então os filósofos que julgavam a filosofia à sua época a ciência, não havia distinção entre filosofia e ciência, eles começaram a ter, digamos assim, percepções monoteístas e começaram a ver a figura de Deus imaterial, um Deus invisível, um Deus espiritual, certos aspectos. Através da razão, eles concluíram muita coisa acertada. Zenon de Eleia, por exemplo, dizia assim: se Deus é todo-poderoso por definição, nunca poderiam existir dois deuses, porque um limitaria o poder do outro, nenhum dos dois seria todo-poderoso. Então requer que seja um. Se o universo é ordenado, é um cosmos, então mais uma prova de que há um Deus só que o tenha constituído, ou pelo menos organizado, já que os gregos acreditavam que a matéria era eterna. E ele dizia também, se esse Deus criou tudo, ele deve ser, obviamente, supervisor e ordenador de tudo. Então ele deve estar em todo lugar e ser onipresente, mas nós não vemos, então ele deve ser invisível, imaterial, espiritual, muita coisa desse tipo. Ele disse. Platão chegou a dizer que Deus era a medida de todas as coisas. Ele disse lá no seu livro As Leis, em contraposição a Protágoras, o sofista, que dissera ser o homem a medida de todas as coisas. Então os gregos tiveram muita percepção, através da filosofia acertada acerca de Deus, sendo que Deus era visto sempre numa posição muito transcendente, muito alheia ao nosso mundo, né? Geralmente os filósofos tendiam a colocar Deus indiferente ao nosso estado. Ele estabelecia a ordem moral, garantia a ordem moral, mas ele não ouviria súplicas e orações atribuladas e tal. Claro, os deuses da superstição ouviriam, assim eles imaginavam, mas não o Deus Supremo. Porque dizia, por exemplo, Aristóteles, dizia Platão, que Deus era um ser perfeito, e que o amor é sempre do imperfeito para o mais perfeito.
Ou seja, você admira aquele que é melhor do que você, ama o que ele tem de virtude que você não tem, e o amor é o desejo que você tem de ser igual a ele. Como Deus era um ser perfeito, então não havia mais nada além dele a que amar. Então Deus não iria se interessar, por sua vez, pelas coisas dos homens que são inferiores. Essa é uma das grandes coisas que fazia o cristianismo, como disse Paulo lá na primeira carta aos Coríntios, ser loucura para os gregos. Porque Deus era representado como tendo nos amado, tendo descido. Então a ideia era que amor era do menos perfeito pelo mais perfeito. Mas um ser perfeito nos amar, isso era inconcebível, né, para o mundo grego. Então eles, na verdade, tiveram um acerto de ver Deus como único, mas eles viram Deus tão distante de nós que virou quase uma ideia impessoal. Chegamos ao cristianismo. Os primeiros cristãos foram muito ridicularizados pelo mundo grego, como pregando uma bobagem, inclusive porque, como disse Nietzsche, era entre os escravos que o cristianismo mais cresceu no princípio, não entre os homens cultos, e Paulo disse que não são muitos os sábios, nem os nobres que são chamados. Mas os chamados apologistas cristãos, pais apologistas, eles procuraram mostrar que a fé cristã era conciliável com o que de melhor havia no pensamento grego. Então eles perceberam que o próprio João tomara uma palavra que já era técnica na linguagem filosófica de sua época, logos, para falar que Jesus era o logos, era o verbo de Deus. E a partir dessa ideia de logos, eles disseram: olha, o logos, o ordenador do mundo, a sabedoria que governa o mundo é pessoal, tão pessoal que fez carne e habitou entre nós. E surpreendeu o mundo por mostrar que o mundo, pela sua sabedoria, não a conheceu nessa dimensão de amor, de afeto, pela qual Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido em Cristo. O apóstolo Paulo, nós já temos nele indícios de argumentações dessa natureza, quando em Romanos 1, versículo 20, ele diz que os atributos de Deus, seu eterno poder e divindade, se mostram nas coisas criadas, de modo que os homens são inexcusáveis, mas observa também Paulo no versículo 18, que os homens suprimem a verdade de Deus para praticar a injustiça. Ou seja, a luz natural lhes vem para saber sobre Deus, mas eles pervertem essa luz natural para que possam continuar na sua vida como bem a entenderem, de modo que, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mas Paulo também, em Romanos 2, fala da lei que está escrita em nosso coração, né? E que mesmo o gentio que não conhece a lei por revelação, muitas vezes se conforma a ela porque tem-na inscrita no seu coração. Então a ordem do universo, Paulo diz, testifica do Criador, de sua habilidade artística. A lei no nosso coração mostra haver um legislador. Se ao infringi-la e sentirmos culpa, isso vai fazer-nos perceber que há um juiz, porque se somos culpados diante de alguém, e nem sempre nós ferimos alguém quando nós nos sentimos culpados. Às vezes é o que aconteceu só no plano de foro íntimo no nosso coração. Então, se ali há culpa, mesmo que ninguém do lado de fora tenha sido atingido, perante quem é essa culpa? Perante quem eu me sinto responsável? Então, os primitivos cristãos argumentaram muito nessa direção. Paulo também, por exemplo, em 1 Coríntios 15, quando ele vai falar da ressurreição, que era um escândalo também para os gregos entendiam que o espírito era a parte boa, o corpo, a parte material era um cativeiro. A ambição do homem não era ressuscitar fisicamente, era libertar-se do corpo depois de sucessivas reencarnações. O apóstolo Paulo, quando vai pregar em Atenas e fala sobre a ressurreição, ele é objeto de inúmeras críticas dos atenienses. Mas na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, ele mostra que está na ordem da natureza a ressurreição. Até os milagres que Deus faz, se você prestar atenção, são milagres pelos quais nós podemos constatar que o mesmo Deus que opera o milagre é o Deus que fez a natureza. Jesus transformou água em vinho, mas não transformou pedra em pão. Pedra não vira pão.
mas a água vira vinho em algum momento. A árvore suga lá a água, sintetiza com outras coisas dentro dela e sai o suco de uva. Jesus multiplicou pães e peixes. Está na ordem natural. É o trigo que replantado produz mais trigo e é o peixe que gera peixe. Ele só fez acelerar o processo, né? Até os milagres que Jesus fez, que pareciam, a C.S. Lewis quem diz, que pareciam não estar dentro de uma aceleração da ordem da natureza, por exemplo, andar sobre as águas, na verdade eram milagres condizentes com a natureza, não com esta, mas com a natureza dos novos céus e nova terra. Quando o céu e terra serão uma só grei, quando o nosso corpo não terá mais os limites materiais, atravessaremos portas como Jesus, subiremos ao encontro dele nas nuvens quando ele nos arrebatar. Então ele diz, alguns milagres de Jesus foram acelerações de processos naturais, e os milagres de Jesus foram antecipações da ultranatureza que Deus vai criar. Mas Deus é o mesmo autor, o mesmo Deus dos milagres, é o mesmo Deus dos feitos. E Paulo vai lá dizer que, olha, a semente, ela cai na terra, morre, para depois brotar de novo. Ah, mas como é que vai ser esse corpo diferente do corpo? Aí Paulo diz, assim como os astros têm várias grandezas, também existe corpo em várias grandezas. Então semeia esse corpo natural, ressuscita esse corpo espiritual. Então Paulo argumenta, nós vemos toda a apologética de Paulo com aquilo que se pensava na época ser aceitável, né? E o conhecimento dos gnósticos, que era um segmento que colocou o cristianismo muito subalterno ao pensamento grego, que promoveu em Corinto a descrença na ressurreição, que dizia que a ressurreição já era passada, que valorizava só o lado espiritual, e eles achavam, os gnósticos, que eles tinham um conhecimento privilegiado. Na verdade, o conhecimento privilegiado que eles diziam ter era o conhecimento da filosofia grega, a que eles colocavam o cristianismo em posição subalterna. Paulo vai dizer na 1 Timóteo 6, versículo 20, que nós temos que nos apartar desses aí que eram os que advogavam a falsamente chamada ciência. Paulo vai então falar, olha, essa ciência dos gnósticos não é a verdadeira ciência. Ele não vai combater a ciência por si, ele vai falar que há uma verdadeira ciência e uma falsa ciência. Obviamente não quer dizer que nós poderíamos chegar a todas essas verdades que são reveladas no Novo Testamento pela mera razão. Pela sua sabedoria o homem não conheceu a Deus, foi Deus que nos revelou. Mas o que Deus nos revelou mostra-se condizente com o restante do mundo que ele constituiu. Porque o mesmo Deus que fez o mundo é o Deus que faz os milagres, é o Deus que opera todas essas coisas. E era aí onde os cristãos procuravam argumentar. Bem, nos primeiros tempos do cristianismo pós-apostólico, surgiu a escola de Alexandria. Os irmãos que estudam teologia já devem ter ouvido falar. Os da escola de Alexandria, eles queriam uma convergência do pensamento grego com o pensamento cristão. Diziam que de alguma maneira Deus falara aos filósofos no Velho Testamento, enquanto que aos judeus falou pelo Velho Testamento, e que o Novo Testamento era o acabamento tanto da filosofia, da melhor filosofia, como do Velho Testamento em suas profecias. Alguns da escola de Alexandria foram mais moderados e colocaram a parte cristã em posição de superioridade e só acomodaram o que do pensamento grego era realmente conciliável com o cristianismo. E outros exageraram, em várias medidas. O mais exagerado foi Orígenes, que corrompeu completamente a mensagem cristã para pô-la a serviço do pensamento grego, parando-se hoje aos evolucionistas aí teístas, né, que a pretexto de conciliar a fé, eles fazem a enfraquecê-la ao máximo. Durante a Idade Média, né, nós tivemos a hegemonia da instituição eclesiástica da Igreja Romana, e nesse período a Igreja Romana teve um importante papel, afinal de contas ela fundou as universidades, né, criou as universidades, mas numa sociedade que se desorganizou pela queda do Império Romano, onde a Igreja foi grande responsável por sua reorganização, inclusive pela reformação do Império Sacro Romano Germânico, a Igreja se julgou capaz de falar sobre todos os assuntos, sobre a arte, sobre a ciência, sobre a teologia,
E o pior é que, como ela era igreja, falava como igreja, ou seja, falava dogmaticamente. Então, ela incorporava, por exemplo, algumas visões da astronomia pagã, algumas visões do pensamento pagão, e ela colocava isso não apenas como verdades científicas que poderiam ser questionadas, mas muitas vezes como dogma, ou seja, elas vestiam a cor teológica para tudo isso. Até onde a igreja parecia se afastar um pouco, que era quando ela dizia que existia uma distinção entre o eterno e o temporal, que os reis cuidavam do temporal, os nobres cuidavam das coisas temporais, e a igreja do eterno, ela continuava dominando, porque nessas horas aí era ela quem dizia até onde ia o temporal e até onde ia o eterno. Então essa definição ficava muito cambiante, ela definia e redefinia conforme os seus interesses de momento, né? E assim estava sempre controlando os reis, os monarcas. Essa situação foi uma das propulsoras até da reforma, do ponto de vista histórico, né? Que esses reis, em determinado momento, insatisfeitos, também quiseram se livrar do jugo da igreja romana. Então havia uma sobreextensão da autoridade da igreja. No final da Idade Média, nós vamos ter o início lá do racionalismo, do iluminismo. Os racionalistas, eles queriam tirar Deus do centro de organização do mundo, como acontecia na Idade Média, e queriam pôr a razão. Diziam eles que a Idade Média, como dominada por autoridade e tradição, fora a Idade das Trevas, que eles estavam ali para instaurar a era da razão, da emancipação, o século das luzes. Como eles colocaram no lugar de Deus a razão tinha que ser muito ampla. Note, uma coisa é a gente acreditar no valor e na importância da razão, o que nós não negamos, porque ela faz parte da nossa condição de seres criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos muito pelo que agradecer em sermos seres racionais. Mas como dizia Pascal, que era um filósofo de bom senso, que fazia questão de distinguir o Deus de Abraão do Deus dos filósofos, o maior mérito da razão é reconhecer os seus limites. Ou seja, a razão deve ser humilde. E o maior mérito ou descoberta dela é dizer, bem, eu vou até aqui, a partir daqui eu não prossigo. Mas os iluministas, os filósofos racionalistas, eles não estavam dispostos a estabelecer esses limites. Eles queriam que a razão desse conta de tudo. E havia uma razão. Eles queriam reordenar o mundo. O mundo anterior tinha toda a sua ordenação em face desse eixo central que era Deus. Eles queriam um novo mundo cujo eixo central era a razão. Então a razão tinha que mostrar-se capaz de fazer pelo novo mundo que eles estavam idealizando o que Deus fizera pelo mundo medieval. Então a razão tinha que ser expansiva, tinha que dar conta de tudo. Se por um lado eles agigantaram a razão a proporções divinas, por outro lado eles a atrofiaram. Por que eles a atrofiaram? Porque reduziram a razão físico-matemática, a razão demonstrativa. Os antigos já falavam em razão especulativa ou teórica e razão prática. A razão especulativa teórica vai para aquelas coisas que podem ser descritas, a razão prática para as coisas que devem ser prescritas. A razão prática trata de questões éticas. Perelman, que é um retórico do nosso tempo, que resgata o pensamento esquecido que dominou a idade antiga e medieval, ele diz, olha, existem dois tipos de conhecimento: o conhecimento demonstrativo e o conhecimento persuasivo. Então existem duas formas, no mínimo, de a racionalidade se expressar: a racionalidade que demonstra e a racionalidade que persuade. Então, por exemplo, no meu âmbito, no direito, eu não faço demonstrações, mas eu posso persuadir que uma determinada interpretação da lei é melhor do que outra, que há argumentos mais plausíveis para um crime ter acontecido de uma maneira ou de outra, a partir dos indícios que se coletou. Um historiador não entra numa máquina do tempo e vai observar empiricamente o que aconteceu no passado, mas a partir dos rastros deixados e de seu poder imaginativo e seu conhecimento da natureza humana,
com o que ele tem, ele começa a reconstruir uma história passada. Ele pode até se equivocar, mas há critérios a partir dos indícios para eu saber se uma narrativa é mais plausível do que a outra. Então esse é um conhecimento persuasivo. Agora, o conhecimento matemático é demonstrativo, o conhecimento empírico é demonstrativo, né? Então, o que foi que fizeram ali no início da Idade Moderna? Reduziram a razão demonstrativa. O resto é para divertimento. Conhecimento histórico é coisa para lazer, é hobby. E outras coisas mais. O conhecimento, a ciência, é aquele que se pode demonstrar. René Descartes, corifeu desse período, ele dizia o seguinte: duvide de tudo que você aprendeu, traga tudo ao tribunal da razão e só aquilo que a razão convalidar fica, o que a razão não convalidar sai. Para mostrar que ele era rigoroso no uso do método, ele disse: eu duvido até de que eu existo, só aceito que eu existo se minha razão provar. Aí ele formulou aquele argumento: penso, logo existe. Bem, se eu penso, até para duvidar da minha existência, se existe um eu para duvidar da existência, então existe um eu para existir. Então a minha dúvida, que é o ponto de partida, assegura-me que eu existo para ser aquele ser que duvida. Ficou ele revoltado quando alguém pegou o livro Contra Acadêmicos de Santo Agostinho e disse: Santo Agostinho já tinha dito isso. No livro Contra Acadêmicos, Santo Agostinho combate os platônicos de sua época, que não eram mais como os platônicos da época de Platão, eram céticos. Diziam que não poderia ter certeza de nada, e Agostinho dizia: olha, se você duvida de tudo, de uma coisa você tem certeza, que você existe como ser que está duvidando. Na verdade, possivelmente Descartes leu e não se lembrou que leu, como muitas vezes a gente fala uma coisa pensando que está dizendo uma novidade. Aí quando a gente vai rastrear, a gente deu, estava no nosso inconsciente e saiu, né? E outra coisa, Descartes presumiu Deus. Tem uma hora que ele tenta provar que Deus existe, para dizer que ele aceita a existência de Deus a partir da premissa de que pôde provar isso. O argumento dele é até bom, é um tipo de argumento ontológico diferente do argumento de Anselmo da Cantuária. Ele diz: olha, tudo que está na nossa mente é fruto daquilo que a gente percebeu pelos sentidos ou combinou pela imaginação. Então eu, por exemplo, tenho a imagem de homem, de cadeira e tal, porque eu percebi pelos sentidos. Mas eu tenho imagens que são fruto da minha imaginação, que resultaram da combinação do que eu percebi pelos sentidos. Eu imagino um leão alado, combinando a imagem da ave com a do leão. Ele diz: mas tente imaginar uma coisa que não parta da combinação de nada que você já viu. Você não consegue. No entanto, nós temos na mente a ideia de um Deus onipresente, onisciente, atemporal, espacial, infinito. Ele diz: essa ideia não encontra representação em lugar nenhum, então não veio nem dos nossos sentidos, nem da nossa imaginação. Logo foi o próprio Deus que colocou essa ideia dentro de nós. Porém, apesar de ter dito isso, brilhante o argumento, teve uma hora que ele diz o seguinte: e por que eu devo confiar no meu pensamento? Por que o meu pensamento é seguro? Aí ele diz: porque eu fui criado por um Deus bom. Aí, Deus já não é mais o provado, é a condição de prova. Ele diz: porque eu fui criado por um Deus bom, eu não acredito que ele me tenha dado uma razão para me iludir ou me enganar. Então o meu pensamento pode ser confiável, porque Deus foi quem me criou e Deus é bom e não me criou para iludir-me a mim mesmo. Então a gente vê que no final das contas Deus estava ainda na premissa. Mas o Deus ainda mantido pelos iluministas, alguns eram ateus, mas muitos ainda acreditavam em Deus, era o Deus do deísmo. Ele fez o mundo, colocou as leis e não se mete mais. Fez o relógio, deu a corda para funcionar e não se mete. Então, as coisas vão acontecer segundo as leis naturais, não vai acontecer nenhuma intervenção miraculosa de Deus. Milagres são mitos, são invenções. Deus só fez criar o mundo. Na verdade, eles ainda aceitavam isso porque eles precisavam justificar as leis existentes na natureza e eles precisavam justificar a moralidade, né? Não tinham ainda uma teoria, por exemplo, do Big Bang para dispensar Deus.
Então Deus era o que os filósofos chamavam de hipótese de encerramento, ou que alguns chamam hoje de Deus tapa-buracos, né? Só para tapar aquele buraco ainda não explicado. Mas aí depois veio o Big Bang, a vida veio da evolução, então Deus já não é mais necessário. E aí nós temos o tempo, né, em que nós estamos vivendo. No início da Idade Moderna, a religião foi escanteada, bem como a teologia. A Idade Média era a rainha das ciências. Agora nem mais era classificada como ciência, e sim como um conhecimento sui generis, único do gênero, mas para os devotos, para os que creem, sem estar dentro da arena pública de discussão. Como eu disse, a razão foi colocada no lugar de Deus, e ela foi realmente endeusada. Havia culto a Deus da razão, havia templos positivistas para adorar a razão, né? Augusto Conte, pai do positivismo, ele escreveu o Catecismo Positivista. Tinha uma escatologia, o mundo tem 3 fases: o estado teológico, em que se acredita em Deus e explica-se tudo a partir de Deus; o estado metafísico, em que se explica as coisas por categorias abstratas, como sendo a alma, um contrato social; e finalmente o estado positivo, em que nosso pensamento vai ser inteiramente factual, né? Quer dizer, a gente vê que eles negavam Deus, negavam a religião, mas falavam com a linguagem religiosa. Culto a Deus da razão. Teve um tempo na época da Revolução Francesa que trocaram até o calendário dos santos católicos pelo calendário dos filósofos, né? E tinha gente que falava até em São Sócrates, né? Por exemplo, era homenagear a razão. Tinha uma escatologia, tinha uma visão divinizada da razão. Através do conhecimento da razão o mundo iria progredir, nós iríamos para um mundo futurístico muito maravilhoso. Tiveram até alguns cristãos que embarcaram nessa e viraram pós-milenistas, ou seja, a igreja vai crescer no mundo, vai melhorar o mundo. Quando Jesus vem aqui, vai chegar e encontrar tudo perfeito e já acabado e tal, né? Existe um pós-milenismo reformado, que não tem essa orientação, mas nesse momento histórico, o pós-milenismo que muito cresceu foi um pós-milenismo secularizado, uma versão de rendição, né, do cristianismo à ciência. Ele encampava o otimismo científico. Foram necessárias as 2 guerras mundiais para se ver que a ciência pode também destruir, servir a armamentos bélicos, ser uma ameaça, um perigo. E aí, depois desse momento, houve uma descrença na razão. Hoje em dia, nós vivemos na época da pós-modernidade, do irracionalismo e tal, mas isso mais nas ciências humanas. Nas ciências naturais ainda está esse racionalismo muito forte, muito dominante, principalmente com esses neo-ateístas que surgiram aí, entre eles Richard Dawkins, que vai para esse tempo. Inclusive, alguns o criticam, não da perspectiva teológica, alguns o criticam da perspectiva pós-moderna, que ele mostra-se muito confiante na ciência, né? Porque os pós-modernos, mais fortes no âmbito das ciências humanas, não acredito que se possa saber mais de verdade de nada, que tudo é construído e tudo é uma desarrumação só, né? Mas voltemos. Então, a ciência que vem com o racionalismo, né? Confluência da tradição matemática, que pode ter como representante René Descartes, e de uma tradição empiricista que vem de Francis Bacon, com a herança de Galileu Galilei. Então elas confluem e o conhecimento passa a ser só o conhecimento demonstrativo, de leis de causa e efeito na natureza, e a representação dessas leis de causa e efeito de um ponto de vista quantitativo, matemático. Você identifica quanto de alguma coisa tem que existir para gerar tanto de resultado. O homem começa a olhar para o mundo só procurando essas relações causais e essas proporções e constantes matemáticas. Nesse momento aí surge o cientificismo. A ciência vira uma religião e o cientista vira um sacerdote. Na verdade, quem imagina
que este movimento cientificista é um desafio à religiosidade está equivocado. Na verdade, é uma religião apóstata. É uma religião concorrente, com os seus dogmas, com os seus postulados, com as suas vigilâncias até. Hoje em dia a gente ouve assim, a pessoa dizer, a ciência diz, parece muito com o crente, está escrito, né? O crente diz, está escrito, irmão, na Bíblia, que é a sua base de autoridade comum para ele falar com o outro irmão. Aí o homem secular diz, a ciência diz. Ciência não diz nada, irmãos, eu nunca vi ciência falando. São cientistas que falam. E muitas das vezes esses cientistas não são nem um pouco científicos. Mas aí abstrai-se como se fosse uma entidade, uma instituição, a infalibilidade papal científica. Então ela diz, está dito, é isso aqui é o que é científico. Então virou uma verdadeira religião e determinou uma mentalidade, porque uma coisa é a ciência, outra coisa é o cientificismo. Ciência é um estudo, é uma pesquisa, com rigor, com método, com procedimentos e tal. O cientificismo é quando, a partir da ciência, eu começo a ver o mundo de uma determinada forma, todo mundo. Ela deixa de ser o estudo de uma parte do mundo para ser a visão global do mundo. O cientificismo é uma mentalidade. É quando a ciência goza de uma hegemonia cultural, de uma centralidade na sociedade, de uma autoridade religiosa que ela determina a forma de pensar de todas as pessoas. Então, no passado, a pessoa olhava para a natureza e ela via beleza, inspirava o poeta, fazia o teólogo imaginar Deus ali por trás, mas o cientificismo ele cria um treino na mente para você deixar de se espantar com o mundo, de ver a maravilha do mundo. Você só vê a repetição, você só vê a monotonia, você só vê a quantidade. Os filósofos gregos diziam, falando da boa filosofia deles, que não era essa filosofia analítica mórbida de hoje, que a filosofia nascia com um espanto. É como uma criança que se espanta, por que o céu é azul, por que as estrelas estão lá, por que o sol brilha, Mas quando a gente começa a deixar de ser criança, nesse sentido é ruim, a gente começa a deixar de se espantar com as maravilhas do mundo. A gente passa a ver tudo dentro de uma rotina, de uma mesmice, porque a gente só passa a ver causa, efeito e quantidade e números. A gente não vê mais beleza, a gente não vê mais qualidade, a gente não vê mais ordem, harmonia, sintonia, Tanto que a natureza, por muito tempo, foi a inspiração da arte, enquanto a arte foi muito bonita. Hoje em dia as pessoas querem uma arte divorciada da natureza, e o que a gente vê é aquelas coisas esquisitas lá, tinta jogada por cima de não sei o que, água, um pedaço de lata pendurado e tal, um negócio que não tem nada a ver com arte, porque a natureza, em sua beleza, deixou de ser paradigma, porque a natureza virou uma coisa mórbida e fria, nesse momento. As pessoas esperam que tudo vai acontecer dentro da normalidade. Isso parece ainda ser diferente para nós, porque a gente vive num país do terceiro mundo, não em que as pessoas são muito crentes evangélicas em Deus, mas elas são muito supersticiosas, ainda esperam muita coisa, digamos assim, acontecer fora da ordem normal. Mas o homem secularizado, europeu e tal, ele acha que tudo aquilo ali vai ser dentro da normalidade. Não tem nada que não seja previsível, até um tsunami já pode prever, até um tremor de terra já se pode antecipar, e o homem faz a sua segurança depender desse conhecimento. Ele sente seguro dentro desse conhecimento. Por isso que nunca houve tanta gente estressada, porque quando a coisa acontece fora da ordem, a gente até que absorve essa visão de mundo, a gente fica todo perturbado, O carro deu prego, agora como é que vai ser e tal, porque a gente está acostumado a uma rotina, a uma rotina contínua. Então a ciência atual virou uma verdadeira religião. E a ciência criou uma visão de mundo, como eu disse, uma visão de mundo naturalista. Nós temos que ter o cuidado, quando formos debater com as pessoas, de distinguir o que é ciência e o que é naturalismo, porque elas não distinguem mais. Então, para elas,
tudo se reduz a relações de causa e efeito do ponto de vista físico. Então elas não estão nem um pouco dispostas a abrir-se para o sobrenatural. A teoria da evolução depende muito dessa visão de mundo naturalista, né? O evolucionista, ele tem muitas lacunas no seu pensamento, na sua explicação da evolução, e ele sabe disso, mas ele não se abre para a possibilidade de ter sido um criador. Não, nós vamos descobrir como é que vai ser ainda. Ele faz hipóteses que ele não tem nenhuma observação empírica para constituí-las, porque tem que a explicação estar dentro desse mundo, tem que estar dentro das relações causais do plano físico. Ele não pode supor uma dimensão sobrenatural ou espiritual, né? Então, essa é a visão de mundo naturalista. O naturalismo faz com que certas teorias dentro do projeto da evolução tenham variáveis, uma inclusive anulando a outra. O que não pode é não seguir esse paradigma do naturalismo. Então, por exemplo, nós temos Stephen Gould nos Estados Unidos. Ele é um herético do evolucionismo, mas é evolucionista. Por que ele é um herético? Porque o evolucionismo clássico, o neodarwinismo, ensina que por mutações lentas, né, a evolução, por tentativa e erro ao longo de milhões de anos, é que a evolução transcorre. O Stephen Gould diz o seguinte: não, o ensino dele do equilíbrio pontuado. Ele diz que certas espécies se isolam e lá elas têm uma galopada no processo evolutivo. Ele não sabe nem direito explicar como é que isso se dá, mas ele imagina que tem de repente uma evolução rápida. Ele se baseia no registro fóssil, né, onde ele vê de repente muitas espécies novas aparecendo repentinamente. Então ele diz: não tem nenhuma transição, nenhuma espécie de transição no meio. A visão dele não é aceita pelos outros evolucionistas, é como se fosse uma heresia, mas é tolerada. Por quê? Porque está dentro do escopo naturalista, porque é evolucionista. Agora, vá defender o design inteligente, né? Eles aceitam dentro da comunidade científica divergências mantendo o paradigma, mas se o paradigma for questionado e isso for divulgado para a sociedade, que vai se levantar contra a autoridade científica deles, que é quase uma autoridade religiosa, aí eles vão enlouquecer. Por exemplo, eles colocam sondas no espaço para tentar determinar se há vida racional em outras partes do universo. Se eles descobrirem, isso vai ser bom para a teoria da evolução. O que eles vão dizer? Está vendo? A evolução aconteceu aqui no nosso mundo e aconteceu nesses outros mundos também. Mas, ao mesmo tempo que eles colocam a sonda lá para ver se há alguma mensagem, alguma informação que indique constância de racionalidade, eles são contra fazer essa mesma pesquisa na informação genética para constatar que veio de uma mente inteligente. Está vendo? O mesmo modelo de pesquisa eles aceitam. Ou seja, o mesmo processo que o defensor do design inteligente usa para da informação genética concluir que tem uma mente inteligente que traçou aquela informação, é o mesmo tipo de procedimento que eles utilizam para saber se tem vida inteligente no espaço. Sendo que a descoberta de vida inteligente no espaço é para corroborar com a ideia da evolução. Descobrir na informação genética que há uma inteligência que a constituiu é para sair do paradigma da evolução. Então, o mesmo procedimento é aceito para uma coisa e negado para outra. Por quê? Porque ele é aceito onde conserva o paradigma. E ele é rejeitado onde desafia o paradigma. Então, são dois pesos e duas medidas. O evolucionista diz: não há milagres. Porque ele não quer que haja nenhum desafio à lei. Mas ele tem uma versão do milagre dele, é o acaso. O acaso não é lei.
Então ele diz que a evolução surge do acaso e da lei. Certas constantes, junto com o acaso, numa série de tentativas e erros, produzirão a vida. Por que que ele não se opõe ao acaso? Porque para ele o acaso acontece ao lado da lei, sem criar uma exceção para ela. É como se fosse uma combinação de duas coisas. O milagre não. O milagre envolve uma suspensão ou um redirecionamento episódico da lei. Aí ele nega o milagre. Mas ele aceita o milagre. No comecinho do Big Bang, porque na época em que havia aquela massa de energia, não estavam as leis em vigor ainda, as leis que conhecemos hoje. Então a primeira fração de segundo em que o Big Bang explodiu, ele explodiu sob outras condições e leis que não essa, que depois do Big Bang que passaram a vigorar. Então tem um milagre lá no começo. Quando a gente vai tentar explicar que o mundo não tem esses anos todos que eles dizem ter, que houve mudanças na atmosfera, nas condições, através, por exemplo, do dilúvio, a gente vai mostrar que não há um uniformitarismo, houve catástrofe que mudou singularmente a condição do mundo, eles não aceitam. Mas eles aceitam uma catástrofe para a extinção dos dinossauros repentina. Caiu um meteoro lá e pronto, morreu. Então você nota que na verdade eles aceitam as mesmas coisas que nós, mas desde que convalide a fé deles, porque é um dogma, é uma religião, envolve autoridade, né? Envolve todo um investimento de forças. Se o evolucionista acreditasse tão verdadeiramente na evolução, por que ele não permite o debate? Por que ele não permite que se exponha na sala de aula aquilo que pode ser também um embaraço para a evolução? Porque tanto investimento em poder político, em manipulação de poder nas escolas, para evitar que seja dada alternativa ao design inteligente, ao criacionismo, porque na verdade, como eu estou dizendo, é um conhecimento imposto por autoridade e que não quer ser desafiado, né? Não quer admitir as perguntas relevantes. E aqui nós temos que fazer uma distinção entre razão e racionalização. Nós aceitamos o valor da razão, mas na medida em que eles procuram raciocinar sempre para levar as conclusões ao lugar, entre aspas, certos, do politicamente correto deles, eles querem raciocinar para que a conclusão esteja dentro do esquema e não o desafio. Isso não é uso da razão, isso é uma racionalização. Ou seja, eles já têm os pontos de chegada que podem ser admitidos. Eles não aceitam ir para onde a pergunta os conduz. Eles só aceitam como resposta, uma resposta que possa estar dentro daquele paradigma. Para eles é inconcebível aceitar, portanto, a plausibilidade de um Criador, de um ordenador do universo. A verdadeira ciência, ela não procura causas naturais para tudo. Ela procura causas lógicas, sejam elas naturais ou sobrenaturais. Quem está à procura de causas naturais já está definindo que tipo de causa pode estar ali. Nós procuramos causas lógicas. Essas causas lógicas podem ser naturais e pode ser sobrenatural, como no caso Deus, que criou o mundo a partir da sua palavra. Uma das coisas que mais desafia atualmente o paradigma naturalista é o descobrimento da estrutura do DNA, da informação genética. Quantos? 10? Onde há informação, presume-se inteligência. Isso vale para tudo. Se eu encontrar, por exemplo,
uma flecha enterrada, eu não vou dizer essa flecha aqui foi isso aqui que se encontrou com isso aqui, não, algum ser humano fez isso aqui. Eu vou supor que aquilo ali tem uma origem inteligente. E por que em relação ao mundo eu não posso raciocinar da mesma maneira? Onde tem informação, tem inteligência. Não há nenhum mecanismo conhecido que crie informação nova. Nós só conhecemos um mecanismo que causa informação nova, é a inteligência. Aí os evolucionistas dizem, isso é muito burro, esse pessoal aí que nega a evolução. Uma bactéria, quando ela se torna resistente a antibiótico, ela sofreu uma mutação, ela evoluiu, agora ela é mais resistente, tem mais condições de sobreviver. Bem, ela na verdade perdeu a informação. Ela perdeu a informação pela qual ela metabolizava o antibiótico que a destruía. Aquela bactéria que ganhou resistência, ela perdeu a informação que metaboliza. Por sorte, deu certo para ela, mas ela não ganhou a informação, ela perdeu. É igual o computador da gente, cheio de programa, o negócio não sai do canto bem devagarzinho, alguém chega para tirar esse programa aqui que é muito pesado, aí começa a funcionar bem. Passou a funcionar bem, deu certo. Mas ganhou a informação? Não, perdeu a informação. É o radinho lá que não está prestando, você dá uma batida nele, aí pegou, porque um fio estava solto, encostou no outro, voltou a funcionar. Mas quem é que espera dar batida até que o rádio vire uma televisão? Então, na verdade, o que a gente vê é perda de informação. Nenhum mecanismo para aumentar a informação nós conhecemos que não. A inteligência. Tem um documentário australiano de criacionistas, até a Chamada da Meia-Noite, acho que ainda vende esse documentário, que faz uma entrevista com o Richard Dawkins. Aí o entrevistador pergunta, ele não sabe, né, que aquelas pessoas que estão entrevistando são criacionistas, ele pensa que são alunos e tal. Eles não se identificam, né? Ele pergunta, olha, me dê uma prova de que houve evolução. Aí ele vai dando aquelas mutações, né, da microevolução adaptativa, um bico ficou maior, menor, para sobreviver uma variação que tinha um bico maior, menor e tal. Tentilhões, né? Exatamente. Se for para dar exemplo disso aí, dá para dar exemplo, mas nenhum desses exemplos envolve a mudança de uma espécie para outra. Mas, uma vez que foi descoberto toda a questão da informação genética, então a verdadeira prova da evolução seria a prova de um ser que ganhou mais informação. E não sofrer essas mudanças aí, que estão dentro dos limites das suas possibilidades de um animal que tem informações desativadas, sob pressão do meio, eles ativam, mas não é ganhando nova informação, é ativando, e aí os que conseguiram ativar sobrevivem, os outros não, e tal. Mas a sua pergunta, eu quero saber de um mecanismo, que você pode me dar um caso em que houve aumento de informação genética. Aí ele fica uns 10 segundos assim, e aí o rapaz do documentário dele passou esse tempo aí e pediu para a gente desligar a câmera, porque ele não tinha. Aí depois ele soube que era criacionista e ficou revoltado. Aí ele disse o seguinte, só um criacionista faria uma pergunta dessa. Ele disse, eu desconfiei quando me foi feita a pergunta, porque só um criacionista faria uma pergunta dessa. Quer dizer que o evolucionista não faz certas perguntas? Não? Então o criacionista é que está disposto a fazer mais perguntas. Tem perguntas que não devem ser feitas, né? O Marcos Weber postou hoje uma pessoa lá dizendo assim, eu prefiro ter perguntas não respondidas do que respostas que não admitem ser perguntadas, não admitem ser questionadas, né? Então, a gente vê que eles não têm uma explicação para isso. Nem ciência se justifica sem um Criador. Porque veja só, preste atenção. O que é que o evolucionista diz? Que nosso cérebro é fruto de evolução. Então, causas materiais é que são a razão do nosso pensamento. Detonadores no neurônio, sei lá, memes, como diz o Richard Dawkins, qualquer coisa aí, mas uma causa material é que gera o nosso pensamento. Qual a razão que eu tenho para confiar nesse pensamento? Como é que eu sei que eu cheguei ao estágio de evolução tal que esse pensamento é o que é confiável e não o que amanhã eu vou ter quando o meu cérebro estiver mais evoluído?
Qual é o critério que eu tenho de verdade? Não pode ser apenas o que eu aceito como verdade, uma estratégia de sobrevivência, e não a verdade acerca dos fatos. Como é que eu posso ter confiança? Qual é o fundamento da ciência? O Richard Dawkins é tão contraditório que ele diz o seguinte: nós temos genes egoístas que querem fazer-nos perpetuar. Interessante que ele nega a teleologia, né? O mundo não tem propósito nem direção, mas no instante ele diz que há uma vontade de viver, de sobreviver, né? Aí ele tem genes egoístas que querem se perpetuar. Mas o homem é a única espécie que pode descobrir que isso existe e pode controlar esses genes, e por isso ele pode ser altruísta. Então, a gente ser altruísta é como se a gente estivesse indo contra os nossos genes egoístas. É como se a gente tivesse um robô que ganhou inteligência artificial, agora está contra a própria maquinaria, né? Mas o que garantiria isso? E se, na verdade, o gene egoísta estivesse levando o evolucionista a dizer isso? Porque o evolucionista ia dizer isso, fazer todo mundo ficar altruísta, enquanto ele continuava egoísta, os outros ajudando uns aos outros e ele procurando só prosperar, estava se dando bem. Quem é que sabe que não é o gene egoísta que está levando estrategicamente, hipocritamente, a isso daí por alguma outra razão? Aí ele diz: o que os genes são para o corpo, os memes são para o cérebro. Os memes são, digamos assim, aquele que se transmite por imitação, né? Não fisicamente. Então, por exemplo, a gente dirige pelo lado determinado do carro, não pelo outro. A gente almoça meio dia, então esses aí são os memes. Aí ele diz que o principal meme é a ilusão de que o eu é criado. Ou seja, nós temos uma coisa que a gente passa de um para o outro, que existe um eu, porque não existe um eu, não existe uma personalidade, porque nós somos frutos só de matéria organizada, então não existe um ser pessoal. Então, se não existe um eu, como é que vai existir alguém para se revoltar contra os genes egoístas? Se o eu é uma ilusão dos memes, então não existe um eu, o eu é uma ilusão, então que eu é esse que se levanta contra os genes para ser altruísta? A moral dele vai por água abaixo. Aí ele diz: Deus é uma espécie de vício de computador. É um meme que passou aí, que está dando tudo errado. Eu posso dizer a mesma coisa da evolução. É um meme aí, a evolução é um meme de computador, um vírus aí que está... Quer dizer, nada do que ele diz, ele usa contra ele. Por isso que Karl Popper uma vez até disse: realmente o evolucionismo não é científico, porque ele explica tudo e não explica nada. Não existe nada que você possa colocar contra ele. Ele não admite a falsificabilidade. Nós admitimos a falsificabilidade. Se alguém provar que por causas materiais a informação aumenta, pronto, está provado. Agora, de que maneira você vai provar o evolucionista? Ele não admite prova nenhuma, não é falsificável a teoria dele. O Chomsky, por exemplo, que defende que há uma gramática universal, uma estrutura mental que nos leva aos idiomas, à linguagem, ele é evolucionista, mas ele diz: nenhum mecanismo da evolução ainda me foi convincente para explicar como é que se forma essa gramática universal, que está íncita ao cérebro humano, com sujeito, predicado, proposição, inferência, argumento e tal, que está universalmente em todos os seres humanos. Ele admite o problema. Onde é que a ciência hoje tem mais evoluído? É na área em que ela, sem admitir explicitamente, presume o design inteligente. Vai estudar informação, aí fala em bibliotecas, tradução no DNA, fala em engenharia genética, ou seja, é exatamente onde ela está presumindo inteligência, embora sem admitir que ela está fazendo descobertas interessantes. Então, nós temos provas de que há um criador, um desenhista, por abdução. A abdução, segundo Charles Peirce, da pragmática, é o argumento em que nós temos um quadro e procuramos a melhor hipótese para explicá-lo. Ou seja, nós não temos melhor hipótese para explicar a informação, a organização das coisas por informação, do que uma inteligência. É a única causa que nós conhecemos para informação e para aumento de informação. É a inteligência. Então, é a melhor explicação a um Deus que criou e construiu todas as coisas. Então, a ciência não deveria ser adversária da fé. A ciência deveria, inclusive, chegar até lá e dizer: Deus está aqui. Agora, daqui para lá, nós não temos competência. Os teólogos sigam adiante.
Como a Bíblia é diferente da ciência de hoje, né? Hebreus capítulo 11 diz que pela fé nós cremos que Deus, pela sua palavra, criou os mundos. Para a Bíblia, a existência de Deus é inquestionável, não precisa de prova não. Gênesis 1, no princípio criou Deus. A ideia de Deus está em nós, é o senso divinitatis, né? A Bíblia presume Deus. Deus eu não preciso provar, Deus é evidente em tudo. Inclusive, a ideia do design inteligente não é para o Deus tapa buraco, não. A gente não quer um Deus para criar, não. Todo o sistema da criação contínua, que depende de informação, presume um Deus que não apenas criou, mas sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, nós dizemos que Deus é um Criador e que isso todo homem deve saber. Se não sabe, é culpado de não saber. Agora, como Ele fez o mundo? Aí nós acreditamos que é pela fé, que eu vou aceitar. Ele criou o mundo pela sua palavra. A Bíblia diz, eu não estava lá, não tenho como saber, mas eu tenho uma revelação divina. Como é que o homem de hoje diz? O homem diz, como o mundo foi feito? Isso é uma certeza, foi Big Bang e evolução. Se foi Deus, aí é você que aposta. Mas para a Bíblia é o contrário. Para a Bíblia, que foi Deus é uma certeza. Como Ele fez, é que eu não poderia nunca saber se a Bíblia Sagrada não me dissesse. E vamos ter muito cuidado com a questão dos âmbitos separados. Só para terminar, estou terminando aqui. O Stephen Gould diz, dá para conviver religião, fé e ciência. Ele até procura, digamos assim, dar um queixo na gente falando religiosamente. Ele diz, olha, a ciência estuda. É bonito o que ele diz, mas o motivo não é bom, né? Ele diz, a ciência estuda os séculos da rocha, e a religião estuda a rocha dos séculos. Então são dois âmbitos diferentes. A gente não quer é que crente venha se meter aqui com a questão daquilo que é do âmbito da ciência. Mas não se enganem não, quando ele divide em dois âmbitos, tem um âmbito regente e o dominado. O regente é a evolução, o dominado é a fé. É como se ele dissesse mais ou menos o seguinte, o que a ciência descobre é uma realidade. O que você crê é subjetivo, não é objetivo. Você crê porque gosta de crer. Então isso aí é uma ilusão que temporariamente nós vamos suportar. Se você começar a dizer que o que você crê subjetivamente é válido objetivamente, nós vamos nos opor. Vamos dizer que você está invadindo a área da ciência. Então, cuidado com esse discurso aí dos âmbitos, né? Tem um movimento aqui no Brasil evangélico que segue essa postura aí dos âmbitos e não é legal não. É para colocar uma posição, a fé de subordinação, né? ao evolucionismo. É como quem diz, fique com a sua fé para a vida privada. Não traga ela para a arena pública, não traga ela para o conhecimento, mas nós não teríamos sequer ciência moderna se nós não tivéssemos partido da crença de um Deus que fez os céus e a terra. Lá no Oriente não se desenvolveu a ciência, porque quando não criou em vários deuses que se degladiavam, criando desordem no mundo e permitindo e não permitindo com isso uma visão do mundo com regularidades que a ciência pudesse descobrir, e ao mesmo tempo, noutra parte do Oriente, existia o panteísmo, Deus se confundia com a natureza, ninguém investigava a natureza porque era sacrilégio. Foi dentro do Ocidente, onde se postulou que Deus criou o mundo e é racional. E esse mundo foi criado para a tutoria do homem, que o homem sente a vontade de investigá-lo e encontrar com a sua razão coincidência com a razão divina que o constituiu. Seria muita coincidência o mundo ter evoluído, ter seguido um processo aleatório e chegado onde está, e nós seres humanos também, para chegar onde está, e exatamente nesse momento coincide as estruturas do mundo com a estrutura da nossa racionalidade. A congruência do mundo com a nossa razão é um grande mistério a ser explicado. Einstein dizia isso. Ele dizia, o que me espanta ainda é isso, é que como é que dá certo a nossa mente com o mundo, nossas maneiras de pensar, quando colocadas para enxergar o mundo, descobrem as suas leis. Como dizia Kepler quando fazia uma descoberta, acabei de pensar um pensamento de Deus. Então foi Deus quem fez esse mundo e nos fez a sua imagem e semelhança para conhecer esse mundo. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe.